Oi, Claudinha. Oi, oi. Oi, pessoal. Oi. Peraí. Deixa eu botar o Sérgio. Curtindo o primeiro dia de outono, a Vera. Até então fez um calorzinho. Hoje a gente está um tempinho ameno. Oi. Oi, e aí? Tudo bem com o senhor? Tudo, tudo bom? E contigo? Tudo tranquilo? Tudo estava dizendo que é o primeiro dia de outono realmente que a gente está sim vivendo hoje. Aquele silêncio, a coisa amena, temperatura aconchegante. Agradável, agradável mesmo. Chuvinha Uhum. gostosa. É a coisa de recolher, né? Tem uma delicadeza, assim. Aí, Então, bom, 18 horas, o que você acha? Qual é a ideia? a ideia é a gente começar, boa noite todo mundo, um bom final de dia, e a gente começar aqui com a nossa conversa, com a nossa prosa. E depois Então tá, meditar. então tá. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação. Quem está chegando pela primeira vez, às segundas-feiras a gente faz a meditação no Instagram, os outros dias a gente faz no WhatsApp, mas na verdade em qualquer lugar, em qualquer hora. E o cerne da meditação é um estado de atenção, é estar em estado de atenção, de observação, tá? Onde quer que a gente esteja, tá? Então as melhores condições para a gente meditar são aquelas que a gente dispõe no momento. Essas são as melhores. Então, vamos lá. A gente tem um céu do dia fundamentado na astrologia para esse horário das 18 horas aqui no Rio de Janeiro, que é Sol, Quirón, Mercúrio e Júpiter em Áries, no signo de Áries, a Lua em Gêmeos e Marte em Câncer, ambos na casa 9, Trígono, Saturno em Peixes na sexta casa, e Plutão na conjunção da casa 5. Evidente que quando a gente fala isso, a gente está fazendo uma edição de um céu, pegando as dominantes desse céu, onde é muito mais complexo, tem muito mais informações do que isso. O tema do dia 27 de março, extensivo a semana, no caminho sempre encontraremos os guardiões dos peregrinos. Esses temas eles sempre são extraídos da qualidade energética do mapa astral ou do céu astrológico que está sobre a nossa cabeça nesse instante. No caminho sempre encontraremos os guardiões dos peregrinos, né? A palavra caminho é contemplado muito pela presença da Lua e do Marte na casa 9. Caminho aí com C maiúsculo sugere o Dharma. A palavra guardiões também tem a ver, ou entre parênteses também, os guerreiros, né? Tem a ver com o signo de Áries, que tem um stellium em Áries, é um aglomerado de planetas, né? Sol, Mercúrio, Júpiter, além de Quirón também. E os peregrinos também têm a ver com essa casa 9, Sagitário na 3, que é essa coisa da jornada, na verdade, em busca de nós mesmos, né? Então, no caminho sempre encontraremos os guardiões dos peregrinos. Quem fez, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela sempre relata que ao longo do caminho existem guardiões do ponto de vista material, que sempre indicam uma placa, ou sempre tem um cantil com água, ou então uma sugestão de um pouso aqui e ali. E também tem relatos de outros guardiões menos densos, menos materiais, que aparecem na natureza sob a forma de algum animal, né, de algum vento, né, de alguma folha que cai. Certamente são esses guardiões, né, do caminho desses peregrinos. A metáfora aí de Santiago de Compostela é a metáfora, no fundo, para nós da Terra de Judá, é alguém que faz uma jornada em busca de si mesmo. Não para se chegar numa determinada igreja, mas para se chegar dentro de si próprio. Então,
Temos um comentário, né, que significa zelar pelo Dharma é atributo daquele que amadureceu e, portanto, consegue ver, ouvir, sentir e lutar o bom combate pela via do conhecimento que leva ao amor. Zelar pelo Dharma é atributo daquele que amadureceu e, portanto, ele consegue ver, ouvir, sentir e lutar o bom combate pela via do conhecimento que leva ao amor. Me deu vontade de perguntar a quem aqui está presente nesse momento, na pergunta que eu acho que todos nós poderíamos nos fazermos, que eu zelo pelo Dharma, eu sou um guardião do caminho, eu sou um guardião dessa jornada, quer dizer, eu sou um guerreiro desse Dharma. Lembrando que Dharma significa, é uma palavra em sânscrito, né, que significa lei, caminho, e que também eu gosto de traduzir como o caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas. O caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas, né? Essa é uma pergunta importante nós nos fazemos, pelo menos sempre, se eu estou zelando pelo Dharma. Se eu perguntasse se vocês estão zelando pela sobrevivência material ou pela sobrevivência emocional, né? Eu acho que eu saberia a resposta. Zelar não significa estou dando conta. Significa eu estou atento, né? Estou atento, estou observando se a possibilidade desse Dharma poder se corromper, né? Por algum desvio de caráter ou por algum oportunismo. É muito fácil a gente esquecer nosso propósito, a nossa missão aqui na Terra, que é de realizar essa jornada na direção do Dharma, que é o caminho com C maiúsculo. Então, o comentário do tema "No caminho sempre encontraremos os guardiões dos peregrinos", eu pergunto se nós somos esses guardiões, né? Ou se a gente delega essa guarda a terceiros. Claro que quando a gente é jovem, quando a gente é relativamente imaturo, é bom até delegar um professor, um mestre, alguém mais sábio, um terapeuta e tudo mais, mas na realidade, com o passar do tempo, a gente deveria assumir essa responsabilidade, nós mesmos zelarmos pelo Dharma, pela lei, pelo caminho, né? Por essa trajetória incorruptível que leva o ego a se submeter ao self, que leva o ego a se submeter ao ser, que leva o ego a se submeter ao ser que é, dentro de nós, a fonte primordial. Então eu termino o comentário: zelar pelo Dharma é atributo daquele que amadureceu, porque realmente não dá para a gente falar de zelar pelo Dharma quando a pessoa se sente imaturo, não importa que idade, né? Porque a imaturidade não é privilégio da juventude. Eu vou repetir porque isso vai cair na prova. A imaturidade não é privilégio da juventude, tá? Nós temos aí pessoas de todas as idades, inclusive cultuando a imaturidade como sendo um símbolo de vitória. Quanto mais imaturo, mais jovem eu sou. Tá? Isso aí também faz parte da nossa tragédia humana. Então, zelar pelo Dharma é atributo daquele que amadureceu e, portanto, consegue ver, ouvir, sentir e lutar o bom combate pela via do conhecimento que leva ao amor, pela via do conhecimento, com C maiúsculo, que leva ao amor. Né? Conhecimento que não leva ao amor não serve para grandes coisas, não. Tá? E aí termino a luz do dia no Hemisfério Sul, calendário da luz, uma criação da Terra de Rudá, inspirado pelo livro das mutações, do I Ching. Ele fala céu sobre montanha. Isso diz respeito à linha do dia de hoje. Cabe ao indivíduo que amadureceu reconhecer o momento de retirar-se de forma amistosa, sem que sejam necessárias discussões desagradáveis. Nem sempre o tema do calendário da luz ele conflui com o tema da astrologia. Talvez eu dissesse quase sempre, mas nem sempre. Eu aqui vou dar duas versões para esse tema do calendário da luz. Uma, aparentemente não tendo nada a ver com o tema da semana, que é, olha, cabe ao indivíduo que amadureceu
De novo, a palavra amadurecimento aparece aí, isso é interessante, né? Cabe ao indivíduo que amadureceu reconhecer o momento de retirar-se de forma amistosa, sem que sejam necessárias discussões desagradáveis. Ou seja, quando sente que a batalha vai estar perdida ou será perdida, ele se recolhe, né? Então dá a impressão de que isso daí não tem muito a ver com o tema, né? Mas a segunda versão que eu vou dar tem uma ligação direta. Essa história de retirar-se, o indivíduo que amadureceu, retirar-se ou avançar, isso são termos de um guerreiro, de um exército, né? De guardiões, por exemplo, que sabem a hora de avançar, sabem a hora de recuar. Muitas vezes, volto eu, na imaturidade, recuar é sempre um ato de covardia, quando na verdade pode ser um ato de sabedoria. Então, dentro do tema astrológico da semana, essa fala do calendário da luz diz respeito que um verdadeiro guardião, um guardião do Dharma, um guardião desses peregrinos, ele sabe o momento que deve avançar e sabe o momento que deve se retirar. E aí eu quero dizer que, às vezes, o caminho mais curto entre você e o próprio Dharma não é uma reta. Às vezes, o caminho mais curto entre você e o Dharma é uma curva. E isso é como se fosse retirar-se. Por exemplo, não raro, quando a gente está trabalhando o mapa dármico, o mapa dármico aponta para um caminho muito claro e a pessoa não tem a menor condição de exercer esse caminho agora, do ponto de vista emocional, psicológico, espiritual e financeiro, o próprio Dharma se incumbe de dizer assim, escuta, aparentemente, me deixe. E aí, aparentemente me deixe, quer dizer, aparentemente não se fixe a mim que eu posso te atrapalhar. Eu sempre estarei contigo. Faça uma curva, ou profissional, ou afetiva, ou financeira, né? Lá na frente a gente se encontra. É um encontro marcado com o Dharma. Então, na prática significa o quê? Muitas vezes a pessoa toma uma relação profissional que não tem a ver com a sua essência, né, com a sua alma, mas aquilo é importante. Muita coisa ela vai aprender com aquilo que vai ser útil lá na frente na confluência do Dharma. Então, é o que eu entendo do retirar-se, né, de forma amistosa, porque tem gente que se retira reclamando, né? Se tira, eu detesto isso, eu não gosto de fazer isso, eu fui fazer meu mapa dármico, meu caminho é outro, eu detesto. Esse ruído, ele desagrada o Dharma. Então, gente, é isso que eu tenho para falar. Espero que tenha dito alguma coisa a vocês e passo a bola para minha consorte. Obrigada pela bola. Aqui. Zelar é a gente cuidar para que o mais importante permaneça íntegro, né? E às vezes a gente faz isso agindo, outras vezes se recolhendo. Acho que o tempo todo a fala foi isso, né? Bom, pessoal, vamos à nossa meditação, então. Vou pedir que cada um de nós possa fechar seus olhos, em primeiro lugar. Como sempre peço, com os olhos fechados, façam um passeio pelo próprio corpo, desde a pontinha dos dedos dos pés, e vem subindo, fazendo contato com o seu corpo e relaxando cada parte que você possa perceber que possa estar um pouco contraída, ajeitando o seu corpo, encontrando uma posição que seja muito confortável, a mais confortável de todas. Vou dar uns segundinhos para a gente fazer esse passeio pelo corpo todo, subindo, subindo, até o alto da cabeça, incluindo o couro cabeludo. Mantenha os olhos fechados, então. E agora vou pedir que você faça um contato com a luz, com a força do seu coração. Faça contato com essa energia
permita que essa energia se expanda e te envolva. E agora, permita que a energia, a potência, a força do teu coração se expanda ao redor de você e vá se derramando em volta cada vez mais longe. É a força do seu coração que se derrama em torno de você, se espalha. Você agora se encontra completamente relaxado ou relaxado, em contato com essa força potente, amorosa e forte que te pertence. Mantenha os olhos fechados. Eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que há em mim, eu cuido de meu corpo, que é casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que há em mim, eu cuido de minha alma, que é casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que há em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
Quero agradecer a presença de vocês, guardiãs e guardiões do Dharma, e tenham uma boa noite, sonhos orientadores e uma boa semana para todos nós. É Obrigado, isso. Seguimos. obrigado a todos pela presença. Tenham uma boa noite e até agora. Tchau, gente.